E aí, pessoal, tranquilo? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês aí. Mas vamos lá, as aulas seguem nesse método, né? E hoje então nós vamos ver Estados Unidos séculos 19 e 20. Bueno, primeiramente, por que estudar este conteúdo? O objetivo principal é entender como que os Estados Unidos, né, que até o final do século 18 basicamente era uma colônia, em menos de um século se transformou na grande potência da América e em cerca de um século e meio se transformou na grande potência do mundo. Sim, porque se vocês lembram e vocês estudaram no segundo ano, o processo de colonização aqui da América, vocês devem ter estudado a colonização inglesa e a formação das chamadas 13 colônias inglesas. Pois é, essas 13 colônias são a origem daquilo que no século XVIII, que também vocês devem ter estudado, né, aconteceu o processo de independência dos Estados Unidos a partir justamente dessas 13 colônias. Pois feita a independência dos Estados Unidos, começou um processo, né, que a gente vai chamar da expansão territorial norte-americana. Então, este conteúdo, Estados Unidos séculos 19 e 20, eu vou dividir em duas aulas. Primeiro momento, que vai analisar esse processo de expansão territorial e o processo de formação do país Estados Unidos, né, e no segundo momento, né, a questão justamente da transformação dos Estados Unidos na grande potência da América e do mundo. Tranquilo? Então, se vocês lembram, quando vocês olharam lá no segundo ano as 13 colônias inglesas e compararem com o território do atual Estados Unidos, vocês vão ver que inicialmente era uma pequena faixa de terra que ficava às margens do Oceano Atlântico. Porém, se você analisar o mapa hoje, vocês vão sai do Oceano Atlântico, atravessa toda a América e chega até o Oceano Pacífico. Né? A galera que acompanha a NBA, por exemplo, vê lá o pessoal da costa leste e costa oeste. Pois é, essas expressões aparecem porque justamente os Estados Unidos, ele atravessa toda a América. Só que não era assim. Então, como que aconteceu este processo em que aquelas antigas 13 colônias se transformaram nos maiores países do mundo? Logo que foi feita a independência, e começou a guerra de independência da Inglaterra, quando terminou essa guerra, foi feito o chamado Tratado de Versalhes. Nesse tratado, já há um acordo com os ingleses em que parte do território britânico também acaba sendo vendida para esse novo país, Estados Unidos. Além disso, acontecem outros tratados e outras compras, vamos dizer, do território que seria mais a oeste, de países como França. Mas é claro que quando a gente vê isso, comprado da Grã-Bretanha, comprado da França, na prática a gente acaba associando a acordos que foram feitos na Europa e que realmente foram feitos, mas não sabe qual é o significado que aconteceu aqui, no território do atual Estados Unidos. Pois bem, toda esta parte, vamos chamar a oeste das 13 colônias, ela basicamente era ocupada ou por tribos indígenas ou pelos mexicanos, porque boa parte do território, que hoje é dos Estados Unidos, era do México. Inclusive teve uma guerra extremamente importante para esse processo de expansão dos Estados Unidos, que foi a guerra contra o México, e nesta guerra, territórios como a Califórnia, e aí vai ser um dos principais focos justamente, né, a conquista da Califórnia a partir da descoberta de ouro naquela região, e há uma corrida, a corrida pelo ouro. E aí, esse contexto, muitas vezes vocês já devem ter visto, né, em filmes de faroeste. Pois é, o faroeste, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma demonstração de uma expressão, né, que é a Far West. O que é a Far West? A marcha para o oeste. Pois foi justamente essa marcha para o oeste, nesse contexto da Far West, que surgiu o território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos. É claro que mais adiante os Estados Unidos também compra o Alasca, aí tem algumas ilhas no Pacífico, como o Havaí, quer dizer, hoje é muito maior do que aquilo que lá na metade do século XIX era. Mas enfim, então no primeiro momento nós vamos entender o que foi essa Far West. A descoberta então de ouro, a descoberta de petróleo, duas grandes riquezas do século XIX, principalmente o petróleo na segunda revolução industrial, motivou uma migração extrema de pessoas para o interior daquilo que é os Estados Unidos hoje. Né? E essa expansão, né, significou então a tomada de terra dos índios e principalmente a partir da descoberta de ouro na Califórnia, da guerra contra o México e a anexação de territórios que hoje, né, se você analisar os Estados Unidos, país de língua inglesa, né, mas você tem cidades como Los Angeles,
Quer dizer, isso é espanhol. Nós temos um estado chamado Novo México. Quer dizer, isso não é à toa. Eram territórios espanhóis, melhor dizendo, mexicanos, né, que foram tomados pelos Estados Unidos. Então, os filmes de faroeste, no geral, têm alguns enredos. Por exemplo, aquela história da cavalaria norte-americana matando os índios malvados que estão atacando aquelas carrocinhas com toldinho branco. Pois é. Primeiro, quem são as pessoas que estão nas carrocinhas do toldinho branco? Muitos imigrantes. Pois é, no século XIX nós estudamos, né, a questão da imigração aqui para o Brasil. Acontece que quando eu falava dela, eu dizia que a imigração aconteceu para a América como um todo. E os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrante. E justamente essas terras pertencentes a esses diversos grupos indígenas, os Comanches, os Apaches, os Cherokees, os Moicanos, por exemplo, tá? Todas essas regiões elas acabaram sendo invadidas justamente por esses grupos, muitos deles de imigrantes, que vinham para os Estados Unidos com a promessa de ganhar terras. Porque sim, houve inclusive um decreto, né, em que o governo dos Estados Unidos basicamente fez uma espécie de reforma agrária justamente com essas terras, até então pertencentes a algumas nações indígenas ou ao próprio território que era do México e depois foi tomado pelos Estados Unidos na guerra contra os mexicanos. Este processo, a marcha para o oeste, né, então ela mostra, de um lado, esses grupos que estão entrando no território, que estão entrando em conflito com os índios, e que no geral no filme de faroeste aparece como os índios são os bandidos, na verdade eles estão defendendo as terras deles. Ou um outro tipo de filme de faroeste é aquela em que os mexicanos são os malvados, os ladrões de bancos ou coisa do gênero. Então quer dizer, nesses filmes no geral, os bandidos índios e mexicanos, na verdade, não são realmente os bandidos. Eles são os caras que de certa forma estão defendendo suas terras. Mas enfim, o que me interessa aqui é que esse processo de tomada dessas terras, que sai justamente da costa do Atlântico e vão até o outro lado, a costa do Pacífico, significou um processo de expansão territorial a partir da anexação de diferentes terras e que geraram o país Estados Unidos. Essa Far West, então, ela significou um aumento territorial do governo norte-americano, a conquista de várias riquezas como o petróleo, né, extremamente importante para aquele momento, o ouro, tão importante quanto o petróleo, é óbvio, né? Mas aí tem um outro detalhe. Um dos trabalhos, inclusive, que vocês vão ter que fazer, na verdade tem 2 trabalhos sobre esse tema, né? Tem um trabalho, inclusive, já que eu falava da questão dos indígenas, né, ele é baseado, né, pega um trecho inclusive desta obra aqui, ó, vou mostrar aqui, ali, Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro aqui ele fala justamente sobre o genocídio sobre os indígenas dos Estados Unidos, né? E tem um filme inclusive chamado Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, muito bom o filme, assistam também. Tá? E tem um outro trabalho que fala sobre o Destino Manifesto. Pois é justamente nesse contexto nos Estados Unidos que, de certa forma, se desenvolve a chamada ideologia do Destino Manifesto. O que foi esta ideologia? Todo esse processo de expansão, né, para o oeste, ele foi utilizado, de certa forma, para justificar uma ideia que começou a correr de que Deus havia escolhido os Estados Unidos para dominar o mundo. E, é óbvio, se era a vontade de Deus, nada mais, né, correto, vamos dizer, de que fazer essa vontade se estabelecer. Quer dizer, Deus queria que aquelas regiões fossem ocupadas. E aí tem uma imagem que está lá no slide, né, em que aparece uma moça, né, quase estilo Titanic, que é a Colômbia. Né? Esta Colômbia, quem analisar com mais calma aquela imagem, mostra o quê? A Colômbia é a personificação basicamente do que seria os Estados Unidos. Atrás da Colômbia, e o legal do quadro justamente é isso, tem uma parte que é mais clara e uma parte que é mais escura. A Colômbia está levando a luz. O que é a luz? É a civilização. É o progresso científico. Então atrás dela vocês veem o quê? Inclusive as carrocinhas com todinho branco, telégrafo, ferrovias, é outra coisa que no geral aparece nos filmes de faroeste, as ferrovias, né, que no geral estão entrando no oeste, certo? E o lado escuro da imagem representa o quê? Justamente os indígenas, os mexicanos. Então quer dizer, aquilo que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que a vontade de Deus que está sendo expressa, né, a partir da ação de povos civilizados, vamos dizer Estados Unidos, tá, contra os povos inferiores,
digam indígenas e até mesmo os mexicanos. Então lembrem, inclusive, nós já falamos sobre isso e tem a ver inclusive com um dos próximos assuntos, que é a questão do imperialismo. É justamente no século XIX que vão se desenvolver essas teorias, né, de povos superiores, inferiores, enfim, e os Estados Unidos, de certa forma, acaba usando essa mesma justificativa para tomar todo esse território. Então, há um processo, de certa forma, de expansão territorial baseada na força, o uso da força. Tá? Neste filme, que é o Enterre Meu Coração na Curva do Rio, justamente o enredo do filme é a demarcação das terras indígenas a partir de acordos entre os líderes, e aí tem um dos principais líderes, para quem já assistiu algum filme de faroeste, ou até mesmo lá no Pica-Pau, tem um chefe touro sentado, é esse carinha aqui, ó, o tal do touro sentado. Pois é, no filme, inclusive, mostra, né, as negociações que acontecem não só com o touro sentado, ele é um chefe Sioux, né, mas com outros chefes para que os índios se estabelecessem em algumas reservas indígenas. Então, a partir desta ideia de que Deus está, de certa forma, vamos dizer assim, está com a sua vontade na ideia de que os Estados Unidos deva crescer, progredir, levar o progresso, levar a sua civilização às outras regiões, como que não vai? Então, como que isso não vai acontecer? Se é justamente a vontade de Deus. Certo? Então, essa ideologia do Destino Manifesto, ela foi muito marcante, ela estava muito dentro desse processo chamado de Faroeste. Então, o que nós temos? Milhões, né? Se estima cerca de 21 milhões de imigrantes que vieram para os Estados Unidos no século XIX e início do século XX, junta aí petróleo, junta ouro, né? Riquezas muito grandes nos Estados Unidos, junta esta vontade, de certa forma, de crescer, que é algo que está na origem ali dos Estados Unidos, a questão, né, do desenvolvimento econômico, junta todas essas questões. Tá? Nós temos algumas das condições para transformar os Estados Unidos numa das grandes potências do mundo. Tá? Como que isso de fato aconteceu? Isso nós vamos ver na nossa segunda aula. Isso tem a ver com um momento extremamente marcante da história dos Estados Unidos, que está no imaginário deles ainda hoje, que é a chamada Guerra de Secessão. Ok? Mas isso vai ficar para uma segunda aula e logo logo ela vai estar aí para vocês. Ok? Então fiz essa aulinha, na verdade, até para discutir temas que têm a ver com os trabalhos que vocês têm que fazer e têm que entregar. Beleza? Então, até lá, até a próxima aula. Valeu!